O Conselho Municipal esclarece que obras de saneamento e drenagem vão durar 2 meses. Com vista a esclarecer os bloqueios em algumas avenidas da cidade de Maputo, motivo de queixas por parte de vários automobilistas devido ao embaraço no trânsito, o Conselho Municipal da cidade, na voz do seu vereador de Infraestruturas e Salubridade, João Munguambe, disse que as obras em curso já deveriam ter terminado, mas houve atrasos por conta das chuvas que caíram no mês de janeiro do presente ano. O segundo projeto que eu queria abordar, sobretudo porque tem a ver e também está na fase praticamente final, é o projeto de saneamento urbano. É um projeto financiado pelo Banco Mundial e pelo governo de Moçambique, no valor de 16 milhões de dólares. É um projeto que teve início em novembro de 2023 e que, de acordo com os dados atuais que temos, estará terminado até maio deste ano. Este é o projeto que está a ter lugar na Joaquim Chissano. Como sabem, em 2024 fizemos a inauguração da estação de tratamento de águas residuais e neste momento estamos a finalizar o projeto com a implantação de coletores que saem da zona alta da cidade de Maputo. Estamos a falar da Pulana, estamos a falar da Universidade, onde nós temos 2 estações elevatórias e estamos a levar estes coletores à estação de tratamento de águas residuais de Infulano. João Munguambe assegura que as obras estão atualmente em estado avançado e que, de momento, está em curso a colocação de coletores de águas residuais que saem da zona alta da cidade de Maputo. Nós estamos preocupados com isto e o prazo, aliás, talvez antes dizer que nós temos neste momento ativos 2 grandes projetos, que é o da Baixa e é o projeto de saneamento urbano. E o projeto de saneamento urbano está mais a norte, na Avenida Joaquim Chissano. Este projeto já devia ter terminado e registra atrasos significativos, por diversos motivos. E o prazo atual, não é maio deste ano. Portanto, nós temos claro que se não tivessem surgido atrasos, não é? Independentemente de quais possam ter sido, este projeto já devia ter terminado. E estava previsto que terminasse antes do período chuvoso, deste período chuvoso. Entretanto, surgiram aspectos que levaram a que houvesse este atraso. Portanto, isto para dizer que se tivesse tudo corrido conforme programado, nós neste momento, pelo menos aquela área da cidade, não teria mais este constrangimento. Mas nós temos feito um esforço no sentido de, à medida que vamos terminando um troço, pavimentar e abrir ao tráfego. Existe assim algum troço na zona do hospital de Chamanculo até ao Acordos de Lusaka, que ainda há trabalhos a acontecer. Também a própria Avenida Acordos de Lusaka está neste momento a ser intervencionada, mas a Acordos de Lusaka é o último troço deste projeto e está previsto que haja este constrangimento por 30 dias. Nós procuramos sempre fazer a comunicação através dos meios jornais, etc., antes de começar e, infelizmente, o que nós notamos é que nem todos conseguem obter esta informação. As obras de saneamento urbano vão custar ao município de Maputo 16 milhões de dólares. Portanto, o Conselho Municipal da cidade de Maputo informa que as obras de saneamento e drenagem serão concluídas em 2 meses. Em uma análise de conflitos armados e terrorismo, o Presidente da República, Daniel Chapo, destaca os desafios globais atuais e diz que diplomacia é essencial para proteger a soberania. O Presidente da República, Daniel Chapo, destacou os desafios globais atuais
como tensões geopolíticas, alterações climáticas, insegurança alimentar e energética, conflitos armados e terrorismo, frisando que a diplomacia é essencial para proteger a soberania, promover o desenvolvimento sustentável e reforçar a cooperação internacional. Vivemos uma época caracterizada por tensões geopolíticas persistentes, pela redefinição de alianças estratégicas, pela intensificação da competição entre grandes potências, pelos impactos crescentes das alterações climáticas e pelos desafios associados à insegurança alimentar e energética global. A estes fatores somam-se fenômenos complexos, como os conflitos armados, o terrorismo e o extremismo violento, que colocam à prova a capacidade dos Estados de protegerem os seus cidadãos, defenderem a sua soberania e promoverem o desenvolvimento sustentável. Perante este quadro internacional em rápida transformação, torna-se cada vez mais evidente que a diplomacia constitui um instrumento central da afirmação do Estado, da defesa dos interesses nacionais e da promoção da paz, da cooperação e do progresso que todos nós almejamos. Chapo reforça a necessidade do aprimoramento da diplomacia. Reafirmamos a convicção de que a política externa deve ser cuidadosamente pensada, estrategicamente orientada e permanentemente alinhada com as prioridades nacionais de desenvolvimento, de segurança e bem-estar do povo moçambicano. Moçambique deve projetar-se externamente, não apenas como receptor de apoio, mas como parceiro credível, previsível e mutuamente vantajoso, inserido nas cadeias regionais e globais de valor. O presidente da República falava durante a cerimônia de empossamento de Carlos Manuel Rodrigues como conselheiro do presidente para os assuntos diplomáticos e Jerônimo Jeremias Nhamuze como curador do Museu da Presidência da República, sublinhando a importância estratégica da diplomacia na defesa dos interesses nacionais e da projeção internacional. Ainda na página governamental, quadros recentemente empossados na presidência prometem trabalhar com dedicação para o desenvolvimento do país. Exercer com rigor necessário as orientações deixadas por Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique, e também tomando em conta as mutações do mundo atual e também contribuir para uma articulação nesta área da diplomacia com outras instituições, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, para melhor assessoria ao chefe de Estado. Nós tudo faremos para que toda a visão que expressa a Sua Excelência Presidente da República seja efetivamente realizado em matéria. Todas as pessoas que forem visitar o Museu da Presidência da República devem lá encontrar o patriotismo expresso e devem sair consigo valores que nós esperamos que consigo sejam o caminho para a orientação da nova geração. Olhamos agora para a proteção da infância. O Presidente da República recebe em audiência de cortesia a delegação da Organização de Continuadores de Moçambique no contexto do início do ano letivo escolar. Exercer com rigor necessário as orientações deixadas por Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique, e também tomando em conta as mutações do mundo atual e também contribuir para uma articulação nesta área da diplomacia com outras instituições, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,
Seguimos para o Diálogo Nacional Inclusivo. O COTE abre espaço para a participação de mulheres de todas as províncias do país. A comissão técnica foi instituída. Uma das grandes dúvidas que se colocava era como encontrar a melhor forma de desenvolver um diálogo que fosse verdadeiramente inclusivo, verdadeiramente abrangente. Discutíamos também como, em particular, encontrar a melhor forma de envolver a mulher no diálogo nacional inclusivo, cientes de que um diálogo, sendo nacional e inclusivo, num país constituído maioritariamente por mulheres, era imperioso que a mulher fosse parte ativa, não como objeto, mas como sujeito ativo. E também discutíamos ainda sobre como trazer a perspectiva do género na abordagem dos diversos aspectos, diversas matérias que consubstanciam o conteúdo do Diálogo Nacional Inclusivo. Então, quando assinamos o memorando de entendimento com o SESC, quando tivemos encontro de trabalho com o Fórum Mulher, quando tivemos encontro de trabalho com o ROSC, tivemos encontro de trabalho com a FDC, e tivemos encontro de trabalho com a FANEL e a MIN, encontro de trabalho com muitas outras organizações, acabamos definindo uma plataforma alargada que permitisse que a própria mulher se apropriasse do diálogo nacional inclusivo e participasse não como objeto, mas como sujeito, que fossem elas próprias a se organizarem e a organizarem o próprio diálogo envolvendo mulheres de todo o país. O posicionamento nacional das mulheres é submetido à consideração da Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo e grupos de trabalho como um contributo estruturado das mulheres moçambicanas, envolvendo mais de 1000 mulheres de todo o país, das 10 províncias, por forma a assegurar que o processo de reformas em curso tenha a voz, a experiência, as recomendações e as contribuições concretas das mulheres, com particular atenção para os seguintes eixos temáticos que foram definidos como eixos prioritários: o eixo de recursos naturais, o eixo de sistema de justiça, o eixo de defesa e segurança e reconciliação e unidade nacional e o eixo de economia. Reconhecendo que o diálogo nacional inclusivo representa para nós um marco histórico e estratégico com o potencial de redefinir o futuro político, social e económico do país, e reconhecendo a necessidade de integrar as mulheres não de forma figurativa, mas de forma plena e substantiva nas suas vozes, nas suas experiências e nas suas prioridades, as mulheres moçambicanas, na sua diversidade, através da iniciativa As Caras e Vozes das Mulheres Contam, realizou este documento por forma a responder à exclusão e à marginalização histórica das mulheres nos processos nacionais de negociação e reforma e decisão de alto nível. A cara e as vozes das mulheres contam no Diálogo Nacional Inclusivo. Trabalhamos sobre 4 eixos específicos. O eixo do sistema de justiça, o eixo de recursos naturais, o eixo de defesa, segurança, reconciliação e unidade nacional e também sobre o eixo de economia. Porque julgamos que propomos medidas concretas ou reformas concretas que passamos a citar. No eixo de reforma do Sistema Nacional de Justiça, propomos tipificar o feminicídio e criminalizar a violência obstétrica, a violência digital, incluindo a aprovação de leis específicas, rever o Código Penal nos crimes contra a liberdade sexual,
a aprovação de uma lei mais abrangente sobre violência baseada no género, com a participação das mulheres e das organizações que as representam. Na revisão da Lei da Família, propomos reforçar os direitos prioritários das mulheres no casamento e na união de fato, garantir a execução efetiva das decisões sobre pensão de alimentos, harmonizar a lei de terras e a legislação sucessória, com igualdade de gênero, no acesso, uso de herança e de direitos sobre a terra. Também propusemos limitações legais de práticas consuetudinárias e discriminatórias. Responsabilidade penal. Propomos eliminar cauções em crimes graves contra as mulheres e raparigas. Nós, como organizações da sociedade civil, nós, como Fórum Mulher, gostaríamos de agradecer esta oportunidade ímpar que nos foi criado através da COT para nos reunirmos com mulheres, com coletivos de mulheres. E eu acho que nós conseguimos fazer isso. Abrimos agora a página de solidariedade. A Procuradoria-Geral da República faz entrega de donativos destinados às vítimas das inundações no sul do país. A Procuradoria-Geral da República iniciou a entrega de donativos às vítimas das calamidades naturais, com a distribuição realizada nas intervenções centrais do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. A cerimónia foi presidida pela Vice-Procuradora-Geral da República, Irene Afonso Iutui, que esteve acompanhada de quadros séniores da instituição. A ação visa apoiar as famílias afetadas pelos desastres, especialmente nas zonas mais devastadas por ciclones e inundações. Não queriam deixar de se juntar a esta solidariedade que todos nós estamos a assistir em face das enxurradas que aconteceram e as vítimas que sofreram com estas chuvas que nós que passaram. E então todo o Ministério Público do Rovuma Maputo juntou-se para também dar a sua mão como um gesto de solidariedade e união neste momento difícil que muitos de nossos compatriotas estão a passar. E por essa ocasião organizaram-se alguns produtos com destaque para produtos alimentares, produtos de higiene e limpeza, porque como nós sabemos são pessoas que perderam tudo e o pouco que nós pudermos juntar sempre será útil para satisfazer aquilo que são as necessidades primárias que as pessoas estão neste momento. Após a cerimónia formal, ainda em conferência, Irene Afonso também fez um alerta sobre desvios de recursos, anunciando que investigações já estão em andamento e que os envolvidos em qualquer forma de corrupção serão responsabilizados. Toda a infração, o desvio dos produtos que são disponibilizados constitui sem dúvida uma grande ofensa, uma ofensa ao Estado, porque é uma situação crítica que as populações se encontram, que os cidadãos se encontram, e estas contribuições que são feitas são de muito sacrifício dos próprios funcionários que contribuem para apoiar outros que estão em situação de... E então
o Ministério Público não pode ficar alheio àquilo que constitui violação destes desvio destes produtos, quer dos produtos do ponto de vista de produtos alimentares, quer do ponto de vista de meios financeiros que estão a ser atribuídos, concedidos aos cidadãos. Nós acreditamos que a instituição, no caso o INGD, está preparado para conservar, distribuir, armazenar os produtos como deve ser, e contamos naturalmente também que, em caso de desvios, nós tenhamos conhecimento, nos dê conhecimento do facto, e os processos serão devidamente encaminhados até a aplicação das respectivas sanções, identificação dos agentes e a aplicação de sanções nos casos em que houver lugar. A presidente do INGD, Luísa Selma Meque, também se pronunciou, mencionando os bens que foram desviados e que estão atualmente sob custódia do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Nós, como instituição, temos estado sempre atentos e a par desta situação, mas como se tratando da situação que todos nós temos estado a acompanhar, é preocupante para nós como instituição, não é, que haja esta informação sobre os bens que estavam nas mãos, ou que estão nas mãos da Cernic, como dizia, né? Nós estamos à espera que, de facto, as instituições competentes, como autoridades, depois digam-nos qual vai ser o desfecho. Existe uma autoridade competente que tem trabalhado com estes casos, não compete ao INGD julgar, compete ao INGD sim velar para que estes bens sejam efetivamente entregues aos beneficiários que fizeram com que realmente houvesse esse movimento todo em termos de doações. Eu dizia há 2 dias atrás que são bens que foram doados para fazer, não é, chegar aos nossos irmãos que sofreram das inundações e cheias a nível da província de Gaza, neste caso como foi em Xai-Xai, mas também tivemos movimento a nível da província de Maputo, tivemos movimento também por causa das cheias que também a nível da província de Sofala. Nós, como instituição, aguardamos ainda que a instituição competente diga-nos efetivamente qual vai ser o fecho deste trabalho que estão a realizar. Então não queríamos nós interferir, como sabem, nós somos a instituição que coordena esta situação sobre redução do risco de desastres, mas também estamos preocupados com que realmente todo o esforço que está sendo feito a nível do país, estes bens sejam canalizados para os locais e os beneficiários que devem receber os bens. Importa referir que a Tua TV também fez a entrega formal de várias peças de roupas e calçados doados no último sábado no bairro de Bagamoio durante um show solidário para as vítimas das inundações. A entrega coincidiu com as comemorações dos 5 anos de existência da emissora. Portanto, a Procuradoria-Geral da República faz entrega de donativos destinados às vítimas das inundações no sul do país. A Procuradoria também faz um alerta para uma distribuição justa e consciente dos mesmos. O Jornal TTV segue agora a um brevíssimo intervalo, mas antes acompanha a previsão de estado de tempo para as próximas 24 horas.